for sal da terra vai, quem precisa de tempero vai. Nós vamos temperar a vida desse mundo, dessa nação. A cada passo que eu der, a tua mão me guiará. Não se esqueça. O caminho de Deus é perfeito. Nova fase da Operação Lava Jato investiga repasses da Oi à empresa do filho do ex-presidente Lula. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova projeto de prisão após condenação em segunda instância e pacote anticrime deve ser votado amanhã. No estúdio, uma análise completa do Brasileirão 2019 que terminou no último final de semana. Confira ainda como foi a emocionante noite de segunda-feira, na 5ª edição do Troféu Gerando Talentos, que reuniu grandes nomes da música gospel em São Paulo. Esses e outros destaques a partir de agora no Mundial News. Olá, uma boa noite para você. Foi deflagrada hoje uma nova fase da Operação Lava Jato. A etapa de número 69 investiga repasses da Oi a empresas do filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista coletiva na sede da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná, delegados e procuradores da República falaram sobre a nova fase da Lava Jato. Chamada de Mapa da Mina, a operação investiga repasses financeiros suspeitos realizados por empresas do Grupo Oi Telemar, que favoreceram empresas do Grupo Gamecorp Go, controladas pelo filho do ex-presidente Lula, o Lulinha. É a apuração de possíveis crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, pertinência à organização criminosa, envolvendo contratos que foram celebrados pelo que se chamou de Grupo Oi Telemar, com empresas do Grupo Gamecorp Go, que, segundo foi constatado, não foram efetivamente prestados, pelo menos não na sua totalidade. A ação é um desdobramento da fase de número 24, quando o ex-presidente Lula foi alvo de condução coercitiva em 2016. As investigações apontam evidências que parte dos recursos foi utilizada para a compra do sítio de Atibaia. Foram cerca de 132 milhões de reais que foram repassados pelo Grupo Oi Telemar para o Grupo Gamecorp Go. Disse também que algumas empresas do Grupo Go receberam quase que exclusivamente do Grupo Oi. Então, a gente consegue, em virtude dessas circunstâncias, muitas vezes rastrear o dinheiro entre o repasse do Grupo Oi, o meio do caminho pelo Grupo Gamecorp Go e o aporte final, no caso, para aquisição, uma parte dos valores, para aquisição do sítio.
Nesta nova fase da Operação Lava Jato, aproximadamente 200 policiais federais cumprem 47 mandados de busca e apreensão de provas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e no Distrito Federal. As buscas também contam com o apoio de auditores fiscais da Receita Federal. Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal em Curitiba. As investigações em andamento indicam que o grupo Gamecorp Go não prestou os serviços compatíveis pelos quais foi contratado pela Oi Telemar. Uma movimentação financeira milionária foi realizada entre os grupos no período de 2005 a 2016. Esses recursos foram custeados diretamente por essas operadoras. Horas, também detectamos contratos dessas operadoras, de uma específica, com o poder público, e ela servia de intermediária, e aí subcontratava empresas desse grupo econômico investigado, que acabava se beneficiando dos recursos, no caso até diretamente públicos. A Operação Mapa da Mina aponta que o Grupo Oi Telemar foi beneficiado pelo governo federal em decisões políticas e administrativas no setor de telecomunicações. Em 2008, o ex-presidente Lula assinou um decreto que permitiu a aquisição da Brasil Telecom pelo Grupo Oi Telemar. Por meio da resolução 516141, a Anatel aprovou um novo texto para o Plano Geral de Outorgas, permitindo, olha só, que até 2 concessionárias tivessem o mesmo controlador. Era o que o Grupo Oi Telemar precisava. Logo depois, no dia 20 de novembro de 2008, então, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina o decreto 6654, inaugurando o novo Plano Geral de Outorgas, no qual, adivinhe, deixou de se restringir a aquisição do controle acionário de uma empresa concessionária de serviço telefônico fixo em uma região de outra também concessionária. Ou seja, assinou o decreto que permitiu a operação de aquisição da Brasil Telecom pela Telemar. Esta operação representa a 12ª fase da Lava Jato só em 2019. 9 pessoas físicas e 21 pessoas jurídicas são alvos de buscas e apreensões de provas. E falando em Lava Jato, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça determinou hoje a soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do MDB. A decisão foi tomada por 3-2. Ele passa agora a cumprir a pena em casa usando tornozeleira eletrônica. Além de determinar a liberdade de Pezão, os ministros estipularam medidas cautelares como obrigação de se apresentar à justiça e impossibilidade de se comunicar com outros réus na ação a qual responde. Lembrando que ele é réu na Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, acusado de integrar esquema de corrupção, chefiado pelo também ex-governador Sérgio Cabral, de quem foi vice. E com assuntos de Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que altera o Código de Processo Penal para permitir a prisão após condenação em segunda instância. O texto foi aprovado por 22-1. O senador Rogério Carvalho, do PT, foi o único a votar contra a proposta. Por se tratar de um substitutivo, o projeto de lei precisa passar por turno suplementar de votação na CCJ. A reunião, então, para a votação nesse turno suplementar da comissão ficou marcada para amanhã desta quarta-feira e terá o projeto como o primeiro item da pauta. E também foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o pacote anticrime. Agora, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu pautar a votação da proposta em plenário já para amanhã. A expectativa de Alcolumbre e de líderes no Senado é que o pacote seja aprovado sem modificações e siga para a sanção presidencial. As medidas cautelares propostas num contexto geral endurecem a legislação penal contra o crime. E falando em crime, falando sobre Paraisópolis, a Polícia Civil começou a colher os depoimentos de parentes de vítimas da operação da PM, que deixou 9 mortos e 12 feridos na madrugada do dia 1º. No início da tarde, a irmã de uma das vítimas chegou à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que conduz as investigações.
Os investigadores buscam por imagens que mostram o local exato onde os 9 jovens foram mortos. O DHPP realizou uma análise preliminar dos áudios da comunicação via rádio entre os policiais militares e a Central 190 durante aquela data. As gravações confirmam 3 pontos da versão apresentadas pelos PMs. O governo de São Paulo confirmou que mais 32 policiais envolvidos na ação foram afastados das ruas. O anúncio foi feito após uma reunião entre familiares das vítimas e o governador João Dória. Antes, 6 policiais militares já haviam sido afastados. A Procuradoria-Geral do Estado disse que as famílias demonstraram preocupação para que os responsáveis pela tragédia sejam punidos. E confira agora as principais notícias internacionais desta terça-feira. Começamos o Giro Mundial desta terça-feira com notícias da República Tcheca. Na manhã de hoje, um ataque a tiros em uma ala do hospital da Universidade de Ostrava deixou 6 mortos. Uma unidade especial da polícia foi enviada para o local e autoridades reforçaram a segurança em diversos pontos do país. Ainda não há informações se o caso é tratado como terrorismo. O autor do crime se matou após ser perseguido pelos policiais. A França enfrentou nesta terça-feira novos protestos contra a reforma da Previdência proposta apresentada pelo governo de Emmanuel Macron. As principais manifestações aconteceram nas cidades de Paris e Toulouse, as quais registraram dificuldades em operar o sistema de transporte ferroviário. 7 das 8 refinarias francesas foram bloqueadas e a greve pode continuar nos próximos dias, o que pode gerar a escassez de combustível. Na Austrália, a fumaça causada pelos incêndios florestais intensos chegou a Sydney na manhã de hoje. Diversos pontos desapareceram sob uma das piores névoas já vistas na cidade. Uma parede de fogo de 60 quilômetros está devastando áreas secas ao noroeste da maior cidade australiana e espalhando uma fumaça tóxica pelo leste. O índice de qualidade do ar ficou 11 vezes superior ao limite do que é considerado perigoso. Nos Estados Unidos, a Administração Federal de Aviação anunciou que deve multar a Boeing. O valor da sanção à fabricante é de 4 milhões de dólares e a justificativa é que a montadora não impediu a instalação de peças defeituosas em 130 unidades de aviões. A empresa pode recorrer à decisão em até 30 dias e disse estar ciente dos fatos ocorridos. E fechando o Giro Mundial, na manhã de hoje, o novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes, tomou posse formalmente em Buenos Aires. Além dele, Cristina Kirchner assumiu seu novo cargo como vice-presidente. Em seu discurso, o político abordou temas como a fome no país, a crise econômica e também sobre a relação com países da América Latina. O mandato do novo líder deve durar até 2023. Agora, às 7h12 pelo horário de Brasília, o Mundial News vai a um breve intervalo e volta em instantes para falar de esporte. Uma análise completa do Brasileirão que terminou neste final de semana e já deixa saudades. Estamos convocando a massa, convocando o povo de Deus ao Brasil, o livro Aos Pés de Jesus. Queria apresentar a importância deste livro. É um livro pequeno, né? De leitura fácil. O ideal seria você ler todos os dias esse livro. Então você leia todos os dias, pequeno e gigante ao mesmo tempo, pelos ensinamentos. E você pode comprar esse livro por esse valor de R$10, tá bom? Então é isso. Quem quiser adquirir, porque muita gente vai querer e tem realmente mudado a vida das pessoas. Você vai ler e vai falar, agora eu sei por que Deus ouviu, Deus deu a vitória. Aos pés de Jesus. E agora é hora de falar de esporte.
Marina Protasiewicz está chegando com uma análise completa do Campeonato Brasileiro, junto com um convidado especial hoje. Uma boa noite para você, Marina. Uma boa noite para você, Thaís. Boa noite a todos que nos assistem. Pois aí, hoje nós fazemos uma análise do fim do Campeonato Brasileiro. No domingo, rodada completa. E aí nós tivemos a definição completa de como ficou a tabela. E para fazer essa análise, nós convidamos aqui no estúdio do Jornal Mundial News o Eliandro Santana, que é comentarista esportivo, jornalista. Eliandro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Marina, pelo convite. Sempre às ordens. Vamos começar falando então da questão do Flamengo, campeão antecipado, quebrando alguns recordes. O que você pode dizer dessa temporada do Flamengo que não começou tão bem assim, mas surpreendeu? Pois é, uma campanha que com a vinda do Jorge Jesus deu aquela deslanchada que faltava, né? Com o Abel Braga o grupo era qualificado, mas algumas peças, como os laterais, por exemplo, chegaram sob o comando do português e aí sim foi uma campanha no Campeonato Brasileiro indiscutível, né? Um campeão que só perde em pontos para o Cruzeiro, mas na média de pontos é o melhor time, é o melhor campeão em todos os tempos. Uma campanha, acho que indiscutível, com uma defesa sólida, uma aposta num espanhol que é totalmente desconhecido no Brasil, um jogador que também estava em baixa, que era o Rodrigo Caio, mas que deu aquela liga, deu aquele caldo. Do meio para frente, só sucesso, né? O Quadrado ali com Everton Ribeiro, com o De Arrascaeta e principalmente com o Gabriel e o Bruno Henrique, tanto é que artilheiro e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, acho que a gente nunca viu isso por aqui. E você falou principalmente dessas peças, né? O Flamengo acertou então dessa vez o investimento, porque todo ano é um investimento muito alto, mas esse ano acertou de vez. E o interessante é que são jogadores emprestados. Agora o Flamengo tem o planejamento em 2020, defender o título brasileiro e da Libertadores, claro, vai ter que abrir o bolso, né? O Gabriel pertence ao Inter de Milão, é um jogador que agora está valorizado, com certeza vai precisar o Flamengo abrir os cofres para manter o seu artilheiro. Mas alguns jogadores, como eu até disse, dos zagueiros, né? Jogadores que não estavam em alta, mas que foram bem aproveitados. E alguns veteranos, né? O Rafinha, o Diego Alves, o Felipe Luiz, jogadores que são campeões por onde passam e pelo Flamengo não foi diferente. E falando ali do G4, alguma surpresa ou você acredita que pelo investimento, por toda a atuação no campeonato, esses três clubes garantiram ali a posição? Não dá para dizer decepção, né, na questão do Palmeiras, né, que é um elenco tão caro, talvez até mais caro que o do Flamengo, mas que chegou a um ponto da temporada que não conseguiu render. Tanto é que mudou o treinador, teve um final de ano com muitas críticas. Eu acho que o Palmeiras era talvez o grande fiel da balança, o time que poderia mesmo brigar pau a pau com o Flamengo, mas não foi o que aconteceu. E o Santos foi uma grata surpresa, né? Com o Jorge Sampaoli, um grupo com jogadores revelados na base, dupla de zaga, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo, jogadores revelados no próprio Santos. Alguns jogadores já há um bom tempo no time, como Vitor Ferraz, apostando em medalhões, Carlos Sanches, por exemplo, desconhecidos, Soteldo, jogadores descartados de outras equipes, como o Sacha e o Marinho. Então, foi um grande mix, né, de jogadores de várias procedências. Deu certo, até certo ponto, né? Chegou um ponto que perdeu o gás. Aí entra o quê? O grupo de jogadores, o elenco. E o Santos, infelizmente, nessa reta final de Brasileiro não teve. Mas o vice-campeonato e a última rodada em especial saiu alta, né? 4-0 em cima do campeão. Agora, falando da classificação para a Libertadores, a gente tem o Atlético Paranaense, que fez uma campanha excelente não só no Campeonato Brasileiro, mas também Sul-Americana. Foi um time que incomodou, inclusive eliminando da Copa do Brasil o próprio Flamengo, né, o time campeão. Então, fez uma atuação diferenciada nesse ano e uma equipe que vem numa crescente, né? O Atlético tem uma filosofia de jogadores revelar, contratar jogadores desconhecidos para depois vendê-los. E nesse ano foi diferente. Na verdade, desde o ano passado, com o técnico Thiago Nunes, agora contratado pelo Corinthians, que montou o grupo, deu sequência ao trabalho do Fernando Diniz, que teve início no ano passado, e foi apostando em jogadores, mas foi uma mescla, né? Lúcio Gonzalez, 38 anos, Thiago Heleno, 32, com jovens valores. E o engraçado é que o Atlético conquistou a Copa do Brasil,
por pouco não foi campeão da Recopa, né? Perdeu para o River Plate, a Copa Levain Cup lá no Japão, e foi muito bem no Brasileiro. Terminou na 5ª posição e quem agradeceu foi justamente São Paulo, Corinthians e Internacional, porque o grupo de classificação virou um G7, né? Então, o Internacional e o Corinthians agradecem ao Furacão também a excelente temporada do Atlético. Agora, uma temporada diferenciada também foi a do Fortaleza. Eu acho que o time que mais surpreendeu nesse campeonato, porque ninguém poderia apostar no começo ali que o Fortaleza terminaria na 9ª colocação, que o Fortaleza conseguiria aí uma vaga inédita para uma Sul-Americana, um campeonato já internacional, que nunca aconteceu na história, inclusive com um técnico como o Rogério Ceni, que entrou desacreditado, que saiu, voltou e trouxe um fôlego e acho que conseguiu reformular aquela equipe e trazer ela para a conquista que eles tiveram esse ano. Então, Marina, o Fortaleza fez algo que dificilmente um time que sobe da Série B para A consegue, né? Que é conseguir, com critério, manter a base e melhorar. Foram peças que estavam dentro da política salarial do clube, jogadores que eram do mesmo nível, outros que, entre altos e baixos, o Wellington Paulista, por exemplo, um jogador que já teve grande destaque em clubes como o Cruzeiro, por exemplo, e estava em baixa em outras agremiações. E o Rogério Ceni, que encontrou no Fortaleza o seu porto seguro, está próximo de deixar o Fortaleza novamente, tem negociações com o Atlético Paranaense, inclusive, mas o trabalho do Fortaleza foi excelente. Realmente a posição no Campeonato Brasileiro excelente, conquistando uma vaga na Sul-Americana, fazendo do Castelão a sua casa mesmo, né, com desempenho excelente dentro de casa, então está de parabéns lá o Leão do Pici. E vamos chegar ali na parte de baixo da tabela do campeonato, né, a zona de rebaixamento. Esse ano, claro, 3 equipes que talvez já estivessem mostrando sinais de que poderiam ser rebaixadas, e aí a gente chega com uma que foi surpreendente, se a gente pode dizer assim, 98 anos de história. O Cruzeiro nunca tinha sido rebaixado e agora ele chega no momento da história do clube que, infelizmente, acho que até dá para dizer que foi uma incompetência da administração, do técnico, enfim, de várias coisas em conjunto, assim como o Fortaleza usou para o bem, o Cruzeiro não soube administrar e aí teve esse resultado desastroso. Bicampeão da Libertadores, um time que sempre foi exemplo de gestão, de contratações e agora os problemas extra-campo, que são muitos, né? Problemas que realmente viraram notícias policiais durante o ano, acabaram culminando com uma desastrosa campanha, jogadores abandonando o elenco, troca de técnicos sucessivas. Infelizmente o Cruzeiro, com um time que não havia experimentado esse gostinho amargo do rebaixamento, vai pela primeira vez para a Série B. Leandro, agradeço a tua participação aqui, a tua análise, todo o seu conhecimento compartilhado aqui com a gente e agradeço, a gente chama numa próxima para fazer uma análise aí do que podemos esperar para o Brasileiro do ano que vem. Eu que agradeço, Marina, muito obrigado pelo convite e sempre às ordens. Thaís? Tá certo, obrigada Marina e Leandro pela participação, uma boa noite para vocês e nós vamos agora ver como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o Brasil. Na quarta-feira, mais um dia instável e com risco para temporais. Chuvas intensas já pela manhã, no norte paulista, sul de Goiás e na metade sul de Minas Gerais. O sul capixaba e o norte do Rio de Janeiro podem ser atingidos pelos temporais no fim da manhã. Nas demais regiões de São Paulo e no centro-oeste, chove de forma mais isolada. Na parte da tarde, as chuvas se espalham e há risco de temporais em todo o centro-oeste e boa parte do sudeste. Durante a noite, alerta de chuvas volumosas se mantém para o estado de Goiás, Centro-Sul, Oeste e Leste de Minas Gerais e também para o Espírito Santo. Na região sul do país, pancadas isoladas atingem o Paraná e o Oeste catarinense a partir do meio da tarde. Curitiba deve ter mínima de 17 graus, São Paulo de 19, Rio de Janeiro de 21 e Porto Alegre de 20. Em Vitória, no Espírito Santo, a máxima chega a 30 graus, assim como em Belo Horizonte. Campo Grande deve ter máxima de 25 e Cuiabá de 33 graus.
Agora 7 horas 23 minutos pelo horário de Brasília, rapidinho o intervalo e daqui a pouquinho, depois do comercial, você confere como foi o maior evento da música gospel no Brasil, que aconteceu ontem à noite em São Paulo, com muita emoção. Assim sem você. Conta pra mim. Futebol sem bola, pipiu sem frajola, sou eu. Assim sem você. Tô louco pra te ver chegar. Tô louco pra te ter nas mãos. Deitar no seu abraço, retomar um pedaço que falta no meu coração. A leitura, a conversa, a escrita, tudo fica melhor quando feito em família. Para ajudar os pais a participarem ativamente do desenvolvimento dos filhos e prepará-los para um futuro de sucesso, o Ministério da Educação criou o programa Conta Pra Mim. Confira no site do MEC materiais, orientações e práticas de literacia. A noite desta segunda-feira foi de muita emoção para os participantes e mesmo para quem estava na plateia na 5ª edição do Troféu Gerando Salvação em São Paulo. O evento reúne todos os anos grandes nomes da música gospel no Brasil. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós estamos no Unimed Hall porque acontece a 5ª edição do Troféu Gerando Salvação. Uma noite de muita celebração e adoração, onde a cena do gospel é fomentada e claro que a gente não poderia ficar de fora e registra tudo para você agora. Vem comigo. Ao lado desse ícone, Cristina Mel, esse encontro é mais do que uma adoração, né? Fala pra gente desse momento. Não, é tão maravilhoso, graça e paz, povo de Deus. É tão maravilhoso a gente estar junto, revendo os amigos. É uma noite de festa, de gratidão, de união, de honra, de alegria, da presença de Deus aqui. A nossa vida é tão corrida e quando a gente pode estar junto dos amigos, a gente ri, a gente chora, a gente compartilha as bênçãos. Então estou muito feliz porque esse ano foi um ano muito especial para mim. Um ano em que a gente termina cantando uma canção chamada Noite de Paz. Já gravamos um clipe. Noite de Paz. Com Giane Mascarenhas, minha amiga de 30 anos. A gente sentar, tomar um cafezinho. Eu creio que o Natal é isso. Eu amo o Natal. Da gente poder celebrar o nascimento de Jesus, falar de vida, de esperança, de amor, de um novo tempo, de trazer as pessoas que são realmente essenciais e importantes para perto do nosso coração. Sentar à mesa com a família, o simples, quando menos é mais. Estar aqui hoje para nós é um privilégio, aqui com a pastora Raquel e toda a sua equipe, que uma vez mais se superou e nós temos a certeza que será uma noite incrível. Mais uma edição, a 5ª edição. Fala pra gente desse momento tão especial. Bom, todas as edições foram maravilhosas, foram muito abençoadas, a paz a todos. E nós acreditamos que essa etapa será também mais uma etapa de bênçãos. E todas as pessoas que comparecerem aqui, assistirem também de casa, certamente serão tocadas pelo Espírito Santo, porque esse é o propósito do evento, as pessoas serem tocadas através do louvor, da música, que liberta, cura, traz paz e alegria a muita gente que está sofrendo. Já é o bastante você conhecer o seu amor, ser precioso, mais raro que o ouro puro de um fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te quiser. Ao lado da responsável que reúne tanta gente bacana, porque é o nosso Oscar.
Não é, pastora? Eu me sinto assim, até porque a gente usa muito salto alto, são vestidos lindos e tudo mais, porém, tudo por um único motivo, que é glorificar o nome do Senhor Jesus e lembrar aquelas pessoas que têm dado a vida em prol da nossa vida, que eles precisam continuar, que precisam ser fortalecidos. A gente sempre pede muito o carinho do povo de casa para honrar com votos ali, deixando suas mensagens para todos os indicados. E é muito lindo ver todo mundo se reunindo, confraternizando, para honra e glória do Senhor Jesus, fazendo esse dia realmente acontecer. Muito obrigada a todos que têm participado, pelo menos um pouquinho, de toda essa festa. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para ti, nada é impossível, nada é impossível. É uma maneira de Deus nos recompensar, não que sejamos merecedores, mas a gente percebe que é um privilégio para nós receber isso, porque é uma maneira de evangelizar e alcançar todos os públicos, enfim, todas as camadas, tá? E todas as classes sociais, e Deus tem falado realmente através da música, da oração. Quem não é pego pela palavra, ele fala na música, na canção. Tá? Quem não é pego pela canção, ele fala na oração e no testemunho. Então Deus, ele dá oportunidade a todos. E isso aqui é uma grande oportunidade que ele nos dá, né? De levar a palavra dele, o reino dele, e alcançar as pessoas, todas as pessoas. E nesta noite maravilhosa, vamos então aos ganhadores. Leonardo Gonçalves como melhor cantor, Isadora Pompeu, melhor cantora. A música A Casa é Sua, da Casa Workshop, foi a escolhida a melhor canção. Na categoria banda, foi escolhido o coral Kemuel e a artista revelação Rebeca Carvalho. Parabéns então aos vencedores deste grande evento. E lembrando você de casa que você pode rever esta reportagem e outras que foram ao ar no Mundial News e toda a programação da Rede Mundial no nosso Facebook InterTV, como aparece na sua tela, Instagram, @Rede Mundial Oficial. Participe lá com a gente. E para você de casa, então, obrigada pela companhia, uma ótima noite, uma excelente noite. Nos vemos amanhã. Até lá. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está